Oi, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, vamos aqui falar sobre um assunto para o primeiro ano do ensino fundamental, né? A turminha aí de 6 anos de idade, 7 no máximo. A gente vai conversar sobre as qualidades do som. A gente vai dar uma recapitulada, essa questão de aula à distância que a gente vem fazendo. É importante a gente se reconectar aquilo que a gente já sabe e desenvolver, progredir nesse aprendizado. Vamos lá, turma, vê só. Meninos e meninas, vocês são muito inteligentes. Então, deixa eu desenvolver com vocês aqui, tá bom? Então, a gente vai falar sobre as qualidades do som, certo? Para fazer música, a gente precisa de som. A gente já conversou sobre isso já. Então, a gente tem as matérias-primas que são, vamos lá, a gente tem o bonequinho de barro, que para fazer ele a gente precisa do barro. A gente também tem o bonequinho, as pinturas, né, os quadros, que para isso a gente precisa da tinta. E para fazer a arte da música, a gente vai precisar de som. Não dá para fazer música sem som. Não dá, tá bom? E aí a gente vai ver as qualidades. Por exemplo, quais são as minhas qualidades? Eu sou alto, moreno, né? Cabelo curto, uso óculos. Então, as qualidades do som, elas são aquilo que a gente vai dizer. Poxa, eu vi um cachorro latindo aqui agora. Como é esse latido? É mais ou menos isso que a gente vai conversar agora, tá bom? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com dois animais. Eu vou trabalhar aqui com o boi, né? Aquele som, né? Que vocês conhecem. E a gente vai trabalhar com o pitinho, ok? Então, vamos ver. Som. Ele pode ser longo ou ele pode ser curto. A gente tem um som do boi, né? É um som que vai ser. Ele vai, ele vai ter um som. Ele vai ter um som longo ou vai ter um som curto? Como é que vai ficar isso? Entre o boi e o pintinho, a gente vai ter o pintinho fazendo piu, piu, piu. Então, O pitinho, o pintinho, ele vai ter um som mais curto. Então, a gente determina dessa maneira, tá bom? O som longo, e o som curto, piu, piu, piu. Se fosse pegar aqui o violão, seria isso aqui, ó, uma corda grave, um som. Enquanto o pintinho vai ser, ok? Então, seria essa e é essa as nossas condições. O boi vai ser longo, certo? O pintinho vai ser curto e agora a gente vai trabalhar com o som forte e o som fraco. Como seria isso, tio Pedro? O som forte. Se a gente tiver lá no sítio, lá na fazenda, o som forte vai ser aquele som que a gente, mesmo distante,
vai ouvir ele melhor. Então, se a gente estiver lá no sítio e o boi vai mugir lá, vai ser som forte. Se a gente pega, certo? E trabalha com o pintinho lá no fundinho, lá pertinho do boi lá, mas ele está distante. Tanto o boi está distante, quanto o pintinho está distante. Então, a gente não vai ouvir bem o pintinho. O som dele é bem fraquinho. Então, entre o som do boi e o som do pintinho, o som do boi é mais fraquinho. Certo. Ah, perdão, o som do boi é mais forte. E o do pintinho é mais fraquinho. Ok? Então, o grave e o agudo, como é isso? Vamos ver. Então, o som grave é o que a gente chama de grosso, né? Ah, o meu pai ele fala grosso. Ah, a minha mãe fala fino. Ou então, a minha priminha pequenininha fala bem fininho. E o meu avô fala bem grosso. Ele tem uma voz bem grave. Então, na música, a gente não vai falar muito assim. Ah, o meu som, o som, esse som é grosso. Ah, esse som é fino. Não, a gente não vai. A gente na música vai pegar o som grave e fazê-lo, ok? Como o boi. É um som grave. A gente já viu que o boi ele tem um som longo e tem um som grave. No violão aqui eu tô apertando a corda, tô tocando a corda no violão mais grave, que é a mais grossa. Inclusive até mesmo se você for olhar direitinho nas cordas, essa é fina, vai engrossando, vai. Aí a de cima, ela é bem grossona para poder ser mais grave, ok? Então, vamos lá. O que é som grave? O som do boi para o som do pinto é grave, né? E a do pintinho? Agudo. É aquele som fino, ok? É um som fino. São som grave, som agudo. Então vamos lá. Todas as vezes que vocês pensarem, eita, olha esse som. Esse som tá sendo grosso ou fino? Não. A gente vai falar diferente. A gente vai dizer assim: mãe, pai, esse som ele é mais grave, ou ele é bem agudo, bem agudinho, ok? Então tá aí o que vocês estavam precisando saber referente a som forte, grave e longo. Então, entre o boi, a gente tem um mon. Entre o pintinho, a gente tem piu, 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 piu. Então, são sons fracos, agudos, que a gente chama de fininho, som fino, mas fracos, agudos e curtinhos, né? Já o do boi são sons fortes, graves e longos. Então, é isso aqui, como se o pitinho tivesse aqui, ó. Olha o grave aqui, ó. Ele só faz isso, ó. Ele é longo, ele é grave e ele é forte. E olha o pintinho tocando embaixo. Vejam que nessa musiquinha o grave fica aqui, ó. A cordinha, a nota fica aqui, ó. Pom, 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 pom.
E a gente vai ficar aqui, ó, com pintinho. Legal? Então, gente, a qualidade do som é essa. Enquanto eu sou moreno, alto, certo? Eu uso óculos, cabelo curto. O som, ele é forte ou fraco, grave ou agudo, longo ou curto. A música é a arte de combinar o som. A gente está falando o tempo inteiro aqui, a gente está falando do som. Não está falando de outra coisinha. Nós estamos falando do som. E de como ele se apresenta. Então eu vou pegar aquele som que é grave, aquele som que é um pouco mais agudo, aquele som que é mais ou menos, aquele som que é longo, eu saio juntando os sons. Por quê? Para fazer música eu tenho que pegar esses barulhinhos, esses sons e combinar eles. Se combinar, ficar legal, aqueles sons vão se tornar uma música, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Vou passar uma atividade para vocês, vai ficar disponível sobre esse assunto. Então a gente vai mostrar algumas imagens, né? Não só de animais, mas que vocês vão identificar se esse som é longo, se esse som é curto, se ele é, se ele é agudo, se ele é grave, ok? Se ele é forte, se ele é fraco, tudo bem? Então, nós vamos aplicar uma atividade e vocês vão receber essas atividades e vai fazer. O entendimento disso já foi passado, vocês conhecem e em cima disso a gente vai, ó, construindo outros conhecimentos e outros assuntos, tá bom? Obrigado, cheirinho para vocês. Tô com saudades.